Pela sua rádio Rio de Janeiro. Informação, alegria, dicas para o seu dia, cultura, tudo isso a partir de agora no seu programa Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Comunicando Vânia Barbosa. Tcharam, tcham, tcharam, tcham. Tcharam, tcham. Cantando nessa segunda-feira, 21 de abril de 2025. Bom dia, Paulo. Paulo nas nossas carrapetas. Bom dia, Isabela. Todo mundo feliz num lindo feriado. Segunda-feira é feriado. O povo gosta de feriado, não? Pode gostar nisso, mas a gente trabalha também no feriado, sabia? Entrando no ar mais uma edição do seu Mulher Brasileira com música, informação, entrevista, no seu jeito, no seu tempo, com a sua voz em 1400 AM, aqui pela sua rádio Rio de Janeiro. Mas hoje não tem o Ligue Já, não, tem não. Sheila também tá repousando o sono da beleza, e ela usa o sono da beleza. E hoje você participa pelo 21 984867636. É pelo WhatsApp a sua participação. É isso mesmo, repito, 21 984867633. Então não estamos ao vivo hoje, mas estaremos amanhã. E aí faz o seguinte: prepare a sua sexta lista de pedido musical para aquele quadro maravilhoso que é o Peça Sua Música. E aí, vai pensando então na trilha sonora da sua vida. Você já mandou 4 listas, de repente mandou 5, manda mais uma lista pra cá. É sério, porque quanto mais lista mandar, mais música a gente tem no nosso arsenal, entendeu? Então vai fazer parte da trilha sonora do nosso programa. Daqui a pouquinho chega o quadro Palavra Amiga, muito bom quando você participa dele. Uau. E a sua palavra se encaixa no coração das pessoas, fazendo assim, uau, levando paz e felicidade. Em seguida vem Nath do Couto Vale, no quadro Pelos Caminhos da Educação. Depois vem Lohane Alvim trazendo dicas legais de entretenimento para esse dia e amanhã e depois também. E na entrevista de hoje, vamos conversar com ela, doutora Márcia Umbelino, geriatra, e ela vai falar sobre obesidade nos idosos, porque a constatação é, quanto mais você vê, as pessoas assim, antigamente eram magrinhas, né? Todas assim, fininhas, agora todas estão, digamos, um tanto quanto cheinhas. E por que existe essa obesidade nos idosos? Será que é a facilidade de você encontrar roupas legais para qualquer tamanho? Ou será que as pessoas estão comendo coisas que não são legais, estão engordando e não estão fazendo exercício e nem prestando atenção nisso? Então você vai saber mais nessa entrevista com a doutora Márcia Umbelino, que é sensacional. E se você ainda não tem aplicativo, vai até a loja do seu celular, Play Store ou App Store, e baixe agora o aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial, para ouvir a emissora da Fraternidade, ver também nos outros dias, saber detalhes da nossa programação, se inscrever e colocar a sua voz no Clube da Fraternidade. E mais, contar para todo mundo que hoje está no ar mais uma edição bonita e festiva do programa Mulher Brasileira, atendendo somente pelo WhatsApp 21 984867636 e sua sugestão e sua lista amiga também. Bom dia, excelente manhã, vamos juntos até 9h55. Trazendo mensagens de luz. Já é. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que faz a sua vida mais feliz. Comunicando Vânia Barbosa. Rio de Janeiro, o som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Bom dia, iluminando os caminhos da felicidade. Uma palavra amiga. Palavra amiga de hoje é uma pergunta amiga. O que é o amor para você? Você é daquelas pessoas amorosas? Ou vai dizer assim, foi, na vida tá tão amarga, mora aqui, sei lá, todas as vezes que eu amei eu entrei pelo cano. Tem gente que fala assim, né? O que é o amor para você? Pensa nisso, um segundinho só. Porque o amor é, por natureza, um processo vivo, dinâmico e muitas vezes paradoxal. Ele nasce do encontro, floresce na entrega, mas também se revela e se reinventa no adeus. Amar é, sobretudo, aceitar a impermanência.
Não há amor verdadeiro que não passe por provas, por rupturas internas e externas. E nesse percurso, a separação pode surgir não apenas como fim, mas como etapa necessária de transformação. Como uma semente que precisa morrer para germinar, o amor, para crescer, às vezes precisa passar por um processo de, abre aspas, morte, fecha aspas. Isso não significa necessariamente o fim do sentimento, mas o fim de uma forma antiga de amar, marcada talvez por expectativas, ilusões ou limitações. Ao, abre aspas, morrer, fecha aspas, o amor se desfaz de suas vestes antigas, criando espaço para algo novo emergir, mais maduro, mais consciente, mais livre. A separação, então, nesse caso, se torna um solo fértil, um chão onde a dor pode ser semeada com aprendizado e onde a memória pode deixar de ser um peso para se tornar, sabe o quê? Raiz. E nesse espaço de silêncio e ausência surge a resiliência emocional, a capacidade de continuar amando, de continuar sendo mesmo diante da perda. Resiliência não é esquecer ou apagar, mas transformar. E aceitar que o amor não é apenas o que une, mas também o que ensina quando se vai. E a música que a gente escolheu para isso, está muito na minha memória e foi escolhida, Drão, Gilberto Gil. Como ele vai cantar, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Talvez seja essa ilusão que precise morrer para que o amor verdadeiro possa nascer. Ouça, depois a gente fala mais sobre isso. Grão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão, nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Dura caminhada pela estrada escura. Drão, não pense na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Cama de tatame pela vida fora. Drão, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão, não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão? Morre, nasce trigo, vive e morre pão. Oh, 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 drão, drão. Então, como canta essa música em Drão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão, e talvez seja essa ilusão que precise morrer para que o amor verdadeiro possa nascer.
Um amor que não depende da presença física, mas que permanece como força vital, como aprendizado, como parte essencial de quem nos tornamos. Amar, perder e seguir adiante, eis o ciclo. E é nele que descobrimos que o amor, quando é profundo, nunca morre de fato. Aliás, o amor nunca morre. Ele apenas muda de forma e continua nos ensinando silenciosamente a florescer. E agora vem ela com muito amor no coração, Nádia do Couto Vale, pelos caminhos da educação. Pelos caminhos da educação. Com Nádia do Couto Vale. Olá, amigo ouvinte que segue conosco pelos caminhos da educação. Costumamos falar sobre prática de castigo físico como sendo tortura. E isso é comum, pelo menos comumente comentado, como sendo praticado nas cadeias. Aquela célebre cadeia lá no Iraque, em que houve torturas abomináveis, e em outras partes, por regimes totalitários, pessoas criminosas que torturam os outros. Agora surge uma lei que proíbe palmadas das crianças pelos familiares, sobretudo pelos pais. E a grande pergunta que fica e que nós deixamos com você, amigo ouvinte, como um exercício de autoconhecimento é: por que defender castigo físico? É possível que você esteja agora estranhando essa pergunta. É que a pesquisa efetivada pelo Instituto Datafolha, de 20 a 22 de julho de 2010, que ouviu 10.905 pessoas, identificou em sua conclusão que 54% dos respondentes são contra a lei que proíbe palmadas, beliscões, empurrões em menores. Aqui fica uma outra pergunta. Se isto é proibido em menores, nos maiores, pode? As outras questões que ficam aí para as nossas reflexões. 54% dos brasileiros ouvidos são contra a lei que proíbe maus tratos às crianças. E 36% das pessoas são a favor da lei, dos dispositivos que são contrários, naturalmente, ao sacrifício, à tortura, aos maus tratos de crianças. E esta lei vem disciplinar ou operacionalizar um artigo da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, famoso ECA, que, no entanto, em seu texto, não define exatamente se são castigos físicos ou morais. É muito ampla e vaga a expressão do ECA, razão pela qual agora foi decidido, é um projeto lá na Câmara, no Parlamento Brasileiro, essa lei. Na verdade, o fundamento disso é que todo jovem e toda criança tem direito a uma educação sem castigos corporais, sem o que a lei diz, tratamento cruel e degradante. Aqui uma outra questão. Essa nova lei fala de castigo corporal como sendo a ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em dor ou lesão à criança ou adolescente. Aqui uma outra questão. Porque os castigos corporais são muito mais facilmente identificáveis, é lógico. Deixam marcas no corpo. Mas e aqueles que deixam marcas na alma? E aqueles que deixam marcas no coração, na sensibilidade, no psiquismo e que acompanham esse indivíduo para o resto da vida? As pesquisas no campo da violência doméstica, sobretudo, e da violência de um modo geral, dão conta de que todo adulto violento foi maltratado na sua infância. Ou seja, quase que é um axioma nessa área de estudos. Na verdade, nenhum ato violento é isolado. Todo ato violento inscreve-se numa sequência, numa cadeia
de atos violentos. Muitos serial killers são esses assassinos em série, muitos facínoras, muitas pessoas cruéis, muitos assassinos foram maltratados na infância. É claro que há temperamentos, que há tendências, mas isso não justifica que então as crianças sejam subjugadas, maltratadas, torturadas mesmo por aqueles, justamente por aqueles a quem compete protegê-las de maus tratos, de perigos e de agressões. Nós lembramos aqui que os estudos no campo da violência doméstica dão conta de que não só pais, mas também irmãos mais velhos cometem a covardia, porque têm mais força física, porque são mais altos, porque têm mais força, e são, então, esses os executores das crianças menores, filhos e irmãos menores. São queimadas essas crianças com cigarro, com água quente, ferros de passar roupa, pelando, que são colocados nas mãozinhas das crianças, estiletes e facas de cozinha com os quais esses familiares acabam torturando e marcando, sangrando as crianças justamente no reduto do lar, onde as crianças devem ser preservadas, amadas, respeitadas, acarinhadas. Esta é uma questão, a questão da violência, que nos suscita agora esta grande questão. Por que a maioria dos brasileiros ouvidos, e aqui nós temos dados estatísticos para isso, são a favor dos castigos físicos? Mesmo que sejam beliscões, empurrões, palmadas. Alguns dizem que são palmadas pedagógicas, numa espécie de ironia que não se justifica. Além do mais, o que é uma palmada? Como é que você considera se a palmada é pedagógica ou se ela não é? E como é que você mede a pressão da sua mão adulta sobre um corpinho infantil que cai como uma pedra na sua sensibilidade, que pode ali esterilizar uma relação amorosa que nasceu para ser amorosa? Uma questão grave que fica para todos nós refletirmos em torno da sociedade brasileira e também com relação à nossa postura íntima. Afinal, você, amigo ouvinte, você é a favor ou contra castigos físicos nas nossas crianças? Nós continuamos este assunto em nosso próximo encontro, amanhã, se Deus quiser, aqui pelos Caminhos da Educação. Eu sou Nádia do Couto Vale, lindo dia, grande abraço para você, até lá. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Agenda Cultural. Tananana, com ela, Lohane Alvim, que está muito feliz. Bom dia, Lohane, o que temos nessa linda agenda? Oi, Vânia, bom dia. Vamos para a agenda cultural. Após abrir sua turnê com um espetáculo elogiado no Coachella, Lady Gaga se prepara para uma apresentação ainda mais grandiosa no Brasil. A cantora sobe ao palco montado na praia de Copacabana no dia 3 de maio, em show gratuito que deve reunir cerca de 1 milhão de pessoas, segundo estimativas da Prefeitura do Rio. De acordo com Luiz Oscar Niemeyer, CEO da produtora Bonus Track, responsável pelo evento, a apresentação será a maior da turnê Mayhem. A produtora firmou um acordo com a Prefeitura para realizar um grande show por ano em Copacabana até 2029. E a Bienal do Rio 2025 deu início à venda de ingressos para o evento que acontece entre os dias 13 e 22 de junho, no Rio Centro e na Barra Olímpica, na zona oeste do Rio. Nesta edição, o festival vem com uma inovação: o Book Park, um parque de diversões literário onde narrativas ganham vida em experiências imersivas. Sucesso em todas as edições, a Bienal deste ano vai permitir que o público monte a sua agenda no aplicativo do evento, com tarefas como lista de compras, visualização da programação completa e acesso ao mapa do evento.
O usuário também vai poder receber notificações em tempo real, criar sua biblioteca virtual, além de opinar sobre leituras e compartilhar experiências. A ferramenta vai estar disponível a partir de maio. E a última dica do dia é o canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. Lá você encontra todos os programas que vão ao ar pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, além de ter acesso a conteúdos exclusivos da plataforma. E o melhor, tudo isso de forma gratuita. Não perca mais tempo, inscreva-se agora mesmo através do endereço youtube.com/Rádio Rio de Janeiro. Até amanhã, Vânia. Legal essa agenda e vamos a todos os eventos. Olha, tenha certeza que 3 de maio, em férias, estarei lá naquele show de Lady Gaga. Só agora também vai. Isabela também vai, ela falou. Chegando música pra você, por enquanto, Cássia Eller, de Renato Russo. Estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Chegando mais música pra você, Elis Regina, Casa no Campo, de Tavito e Zé Rodrigues. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal.
do tamanho ideal, pau a pique, saber onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Bom, gente, muito bom estar por aqui, muito bom a sua participação pelo WhatsApp 21 984867636, mas tem aquele momento maravilhoso que são o quê? Os comerciais, por favor, daqui a pouco eu volto. Mulher brasileira. Voltamos a apresentar Mulher Brasileira. Programa Mulher Brasileira. Entrevista. A obesidade é um problema crescente que afeta pessoas de todas as idades. Mas no caso dos idosos, ela apresenta desafios e riscos específicos. A prevalência da obesidade entre a população idosa tem aumentado nas últimas décadas, o que levanta várias questões sobre suas causas, consequências e, que é legal, formas de prevenção. Quem vai falar sobre isso está na linha conosco a doutora Márcia Umbelino, geriatra, molecular, sócia desse programa já. Bom dia, doutora Márcia, tudo bom? Bom dia, é um prazer, minha querida, falar com vocês. Prazer é nosso receber a doutora Márcia. Então, a gente percebe no dia a dia, até falamos isso há tempos, que as pessoas estão mais fortinhas. E quais são as principais causas da obesidade em idosos? É deixar a coisa acontecer, se alimentar demais, ou enfim, tem alguma coisa que você diga assim, não, agora acho que a população está demais, enfim, está mais obesa. O que pode ser? Eu acho que a coisa que a gente tem que pensar, assim, é que a gente deixou de preparar os alimentos. A vida está mais corrida, e aí a gente vai lançando mão das coisas mais industrializadas. Acho que esse é o primeiro fenômeno. O outro é que o idoso fica mais inativo, ele é mais sedentário, né? Então é uma questão de uma conta do quantidade de caloria que entra e a qualidade de caloria que você gasta. Sim. Né? Então isso é uma coisa que já dificulta. A outra é que se o idoso, ele não, ao longo da vida, não pensou na importância do exercício físico, ele não tem uma reserva muscular. Ah, tá. Então você pode ser um paciente sarcopênico, quer dizer, sem musculatura e obeso, e estando fortinho, fora do peso. Sim. Porque o que é obesidade? Né? Sendo bastante simples. É índice de massa corpórea acima de 30. Se nós formos analisar fotos da década de 60 do Rio de Janeiro, todo mundo era super magrinho. As pessoas andavam muito a pé, subindo escadas, não tinha controle remoto, né, vida elétrica. A vida era diferente, então né? Exato. Então tinha um contexto que facilitava para o organismo nós sermos mais magros. Sim. Hoje nós ficamos mais sedentários, a alimentação passou a ser uma alimentação que inflama, que incha, que retém líquido, né? Muita massa, muita gordura, muito gordura hidrogenada. Isso vai levar a consequências muito sérias na parede do vaso. Então nós vamos aumentar a chance de doença cardiovascular, quer dizer, um paciente que já é idoso, o organismo já funciona de uma maneira mais lenta, o metabolismo já é mais lento. Sim. Se ela não tem um exercício físico, fisioterapia e uma alimentação adequada, fica muito difícil de que ele não seja obeso. E isso pode levar a diabetes, hipertensão, ou uma piora de diabetes, uma piora de hipertensão. E tem que se falar hoje da importância do rim, né? Porque a gente fala do coração, do pulmão, do cérebro, mas a gente fala pouco do rim. E o rim é um órgão muito importante, fundamental, e que a pressão alterada ou a inflamação na parede do vaso mexe muito com essa filtração renal. Tá. Então nós temos muitos pacientes de diabetes com insuficiência renal.
Olha só. Que vai para diálise muitas vezes, né? Então, mas doutora, quando a senhora fala, por exemplo, nós temos alimentos que inflamam, que alimentos são esses? Quer dizer, é muito industrializado e tem outras coisas também que podem causar essa inflamação que vai para a obesidade, é isso? Alimentação, embutidos, né? Esses biscoitos doces, industrializados, refrigerantes. Salgadinhos, essas coisas? Salgadinhos, esses temperos prontos. Isso tudo você tem um montão de química, né? Agora, se a gente for pensar também, os alimentos já não têm a mesma composição dos alimentos da época da minha avó, por exemplo. É verdade. Existem os fertilizantes aí. Agrotóxicos, né? fertilizantes. Agrotóxicos, Exato. Tem razão. Então, assim, é uma questão de saúde pública. E não é no Brasil, vai ser no mundo todo. É no mundo, As pessoas estão diferentes. No mundo inteiro. Quando a gente vai a congresso de diabetes, por exemplo, você tem um cronômetro que coloca quantos pacientes por minuto foram diagnosticados com diabetes. Se a gente for ver, é uma loucura. No final de um congresso, a gente foi num que era assim, no final de 3 dias era uma quantidade absurda de pacientes novos diagnosticados. Nossa, mãe. Que começa muitas vezes com obesidade, né? Quem aqui perguntando, a Nilza está perguntando o seguinte, ela é pré-diabética, se pré-diabético é um diabético em potencial, porque ela falou assim, ouvi falar que não existe pré, é isso mesmo, doutora? Olha, eu sou a favor dos critérios que são definidos da seguinte forma, glicose até 99, hemoglobina glicada, que é a média da glicose dos últimos 3 meses, 5,7. Acima daí, o paciente está diabético. Se ele vai, com exercício físico e dieta, voltar à normalidade, é uma possibilidade se você diagnostica inicialmente. Em outra situação, pode ser que não. Então, eu prefiro dizer o seguinte, o paciente tem resistência insulínica primeiro, e está diabetes. Agora, leve, moderada, grave, é que outros índices dos exames vão ajudar. Aumento de insulina, função renal, inflamação na pele do vaso. Eu prefiro dizer que o paciente está diabético. Quer dizer, do que pré-diabético. Então, em resumo, então, a obesidade, na verdade, afeta a qualidade de vida, né? E o que fazer, então, quando se constata isso? Quer dizer, a pessoa já passou do peso e tal, e aí, como, digamos assim, reverter isso? Ou, pelo menos, conviver de uma forma, digamos assim, com mais saúde? Como é que se faz? Olha, outro dia fui dar uma entrevista que a jornalista falou assim, me dá dicas para viver melhor. Aí eu disse, olha, exercício físico, alimentação balanceada, dormir bem, mas isso todo mundo fala. Eu falei, pois é, mas a gente tem que continuar falando, porque mesmo a gente falando toda vez, ninguém aprendeu ainda. É verdade. Fala, mas ninguém faz. Exato, é difícil, né, você estabelecer uma rotina. A gente tem que tentar, primeiro, entender a importância. Que não é possível a gente querer curar tudo com remédio, sem mudar estilo de vida. Né? Que longevidade não é viver mais, é viver mais com qualidade. Então, se eu tenho uma doença que pode me causar muitas outras doenças, porque a obesidade é uma doença, é preciso que eu evite chegar nela. Uma vez que eu cheguei nela, mudança na dieta, a necessidade de exercício físico, dormir bem, não se estressar muito, ter válvulas de escape, trabalho voluntário, se exercitar na praia, pegar sol. Então são uma série de decisões que tem que partir de cada um para que a gente não seja um doente crônico, porque a obesidade vai levar a isso. Sim. Né? A gente só vai escolher, ou a nossa genética vai determinar quantas doenças nós teremos pós-obesidade. Mas teremos. É verdade. Olha, artrose, né? Osteoartrose, com ganho de peso, estando obeso, dor crônica que vem da osteoartrose, as articulações, é a primeira doença mais incapacitante do mundo, é a dor. Então, se eu estou obesa e tenho dor crônica, eu tenho uma coisa que é incapacitante. Exato, exatamente. Mobilidade, né? Quando eu estou obesa, eu não tenho lugar para sentar no cinema. Eu fui para São Paulo outro dia, tinha cadeira para obesos. Exato. Num avião, para entrar num ônibus. Na barca também tem. É muito difícil. Na barca também tem. A acessibilidade é muito difícil. É verdade. Então, o impacto disso gerando uma depressão. Então, é uma coisa, é uma doença muito séria e muito complexa, né? Agora, fora as demências. Ângela Maria de Nilópolis está perguntando o seguinte: cheguei a 130 quilos.
faço tratamento médico, mas não consigo emagrecer. Há possibilidade de emagrecer, de voltar? Olha, hoje a gente tem muitas possibilidades, sabe? Você tem medicamentos que ajudam naquela fome que é da fissura, né? Do doce, de alguma coisa específica. Então, que é uma coisa compulsiva. Você tem as injeções que retardam o esvaziamento gástrico e diminui a absorção de alimentos. E você tem medicamentos que ajudam no equilíbrio hormonal, que muitas vezes o problema da obesidade está no desequilíbrio hormonal, pós-menopausa, por exemplo. Sim. Né? Então, cuidados que você tenha na prevenção. Então, assim, tem muita coisa para se fazer hoje. O que não pode é a gente achar que existe uma receita mágica. Sim. Que a gente possa fazer pouco esforço para manter o peso. Essa não é a finalidade. Porque eu faço ortomolecular, eu faço soroterapia, eu faço tudo isso, mas eu faço exercício físico às 9 horas da noite, todo dia. Sim, você disse, é verdade. Tem que ser, né? Então, assim, não tem jeito, eu tenho cuidado com a minha alimentação, o nosso corpo é onde cabe a nossa alma, a gente tem que cuidar bem dele. Exatamente. É uma espécie de um templo, né? Agora, é isso. Há pessoas que precisam de apoio psicológico para tratar a obesidade? Você percebe isso no seu consultório, que de repente há uma indicação que tem que ter para que ela tenha até uma estima melhor? Eu tenho certeza absoluta, sabe? Muitos pacientes bariátricos, né, que fizeram cirurgia bariátrica, ou seja, diminuíram a capacidade de o alimento caber ali naquele estômago, ele pode, se ele teve uma obesidade que tem uma coisa compulsiva, ele não consegue comer, mas ele começa a beber. E ele começa a ficar alcoólatra. Nossa, porque, na verdade, o que ele precisava era de dopamina, de antidepressivo, de terapia, de acompanhamento psicológico. Né? Então, eu acho, sim, que muito da obesidade perpassa para a necessidade de um apoio psicológico. Você preencher vazios, né? Dentro da medicina chinesa, a gente diz o seguinte: uma pessoa que está obesa, que está com muita gordura, protegendo o que você tem de mais precioso, é porque você está se escondendo de algo. Você precisa enfrentar situações. Então você se protege colocando uma carapaça de gordura. Tem uma coisa filosófica aí muito interessante. Eu li alguma coisa sobre isso, agora você está me lembrando, que fala assim, por exemplo, a pessoa ela se sente, de repente, acarinhada com aquela gordura que ela tem, porque ela quer esconder algo. Alguma coisa parecida com isso. Né? É isso. É como se fosse um abraço. É muito importante. O ursinho vai e abraça, dizendo assim, você está gordinho, mas tudo bem, eu tô aqui. E aí ela esconde alguma coisa. Que coisa incrível, já li sobre isso, sim. Então precisa de um apoio, né? Na verdade. É uma doença multifatorial, né? E que demanda multiprofissionais. E, o que mais importante, uma decisão. Olha, outro dia eu participei de uma aula, né, de autoajuda que falava o seguinte, que eu acho que é importante como mensagem. Isso. Nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Sim. E, dito isso, se eu sou saudável ou se eu quero ficar doente, é uma decisão pessoal também. Você pode ajudar com a sua informação, eu com a minha informação, mas se não existir uma decisão pessoal, nada muda. É verdade. Né? E a gente então tem que pensar do que a gente pretende na nossa velhice. Ser débil, ser dependente de alguém, ou poder ser livre, independente. Isso passa por eu poder ter mais mobilidade, uma cognição melhor. Então passa por eu cuidar também da minha obesidade. Tem pergunta aqui para você. Perdão, te atrapalhei. Olha só, a nossa ouvinte, final 8996, está perguntando o seguinte: posso fazer jejum intermitente? Eu tenho 67 anos. Eu conheço uma pessoa que está nos Estados Unidos, soube esses dias, agora no carnaval, que ela faz jejum intermitente. O que vem a ser isso, e isso é saudável? Olha, muita gente fala de longevidade, e a gente fala disso sim, porque quando você passa maior privação de comida para esses corpo, ele começa a queimar primeiro momento carboidrato, depois ele queima gordura, tá? Então isso é bom para desinflamar, para você dar um impacto metabólico, acho interessante. Mas, por exemplo, um paciente diabético, ele não pode fazer jejum intermitente. Um paciente,
Por exemplo, eu não consigo ficar sem café da manhã. Eu consigo ficar sem jantar, mas não consigo ficar sem café da manhã. Eu não sou uma boa pessoa para jejum intermitente. Então é bom. Tem teorias dizendo que 12, 14, 16 horas de jejum fazem com que a gente viva por mais tempo e melhor, tá? Porque você não destrói uma coisa chamada telômero, que é um assunto para outro dia. Opa! Mas quando eu poupo o telômero, eu diminuo meu envelhecimento, retardo meu envelhecimento. Então o jejum intermitente diminui a destruição de telômero, melhora a longevidade. É bom para quem pode. Mas dá para fazer isso, Jesus? Dá. Por exemplo, se você parou de comer 8 horas da noite, 8 horas da manhã, até 8 horas da manhã você não comeu nada, você já passou 12 horas sem comer. Se você pular o café da manhã, já são 16 horas. Né? Porque tem gente que acorda sem apetite de manhã. Esse é bom para jejum intermitente. Então depende. Tem a dieta da proteína que para um serve, para outro não. Se eu começar a achar que eu tenho que comer ovo o dia inteiro porque eu ver saudável, tem colesterol alto, eu posso aumentar muito mais o meu colesterol. Então dieta tem que ser feita por nutricionista. Pessoal, nem médico, né? a não ser que seja nutrólogo, pode indicar bem dieta. Sim. A Carmen Lúcia aqui da Ilha do Governador está dizendo o seguinte: agradeço a doutora Márcia essa entrevista maravilhosa que me tirou muitas dúvidas. Gratidão. Que bom. Obrigada. Essa é a finalidade e é nisso que a gente acredita. É sempre um prazer. Você também arrasa com seus convidados. Aí, ó. Tá bonito, mas é verdade. Que bom, né? Então é isso. A Ângela Maria de Nilópolis também está falando então que vai repensar a vida, porque 130 quilos está ficando difícil para ela. Ela tem uma estatura baixa, que ela está falando aqui. E, enfim, no final, na verdade, então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é isso. Pedir ajuda. Se situar com a situação que está e pedir ajuda. Precisa e pedir ajuda. Exatamente. Pois é. Tem que ter ajuda. É isso mesmo. Então tá, mais alguma conselho, aconselhamento, doutora? O que eu queria dizer é que cometi uma injustiça, não só os nutrólogos, os endócrinos também podem. Tá certo. Mas, foi em tempo. Eu queria dizer que hoje é segunda-feira, depois do carnaval. Sim. O ano começa hoje. Então é um dia perfeito pra gente mudar nosso estilo de vida, a nossa consciência corporal e pensar que mora dentro da gente a nossa alma. E, portanto, a gente precisa cuidar desse templo aqui, que é o nosso exato. Corpo. Maravilha. Deixa uma rede social, menina. Muita gente quer fazer perguntas. Doutora Márcia Umbelino. Tá bom, obrigada. E feliz Dia Internacional da Mulher Atrasada. Pra você também. E admiro muito, tá? Um beijo. Também admiro você muito. Você é uma grande mulher brasileira. Internacional, eu diria. Beijo pra todas. Beijo. Falamos com a doutora Márcia Umbelino no Instagram, doutora Márcia Umbelino. E vamos começar a reprogramar a vida. Afinal de contas, acabou o carnaval, acabou a festa. Agora é só ficar no corpite. Precisa de ajuda? Fala com ela, tá bom? @doutora Márcia Umbelino. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Peça sua música. Quem pediu foi Márcia Cristina, isso mesmo, Flávio Venturini, Lembrar de Nós. É bonita essa música, canta junto. O meu coração tá deserto, sem você por perto eu fico assim. Se em cada porto eu te espero, esperança doce que mora em mim. Quisera te dizer o quanto que eu sofri todo esse tempo. Vou buscar o meu amor, eu vou correndo. Se eu puder tocar o céu, alcançar o fim do mar, gaivota me levar entre as nuvens e o sol, ver nascer um dia bom, feito pra lembrar de nós. Oceanos separar, vidas que ficaram tão só.
Eu só quero andar do teu lado. Dia claro, riso solto no ar, e ser mais que o teu namorado. Vida que vai longe a nos levar. No som dessa canção você vai escutar o meu lamento. Onde está o meu amor? Nesse silêncio, se eu puder tocar o céu, alcançar o fim do mar, gaivota me levar entre as nuvens e o sol, ver nascer um dia bom, feito pra lembrar de nós. Você ama separar vidas que ficaram tão sós, vidas que ficaram sós, vidas que ficaram tão sós, oh, oh. Vidas que ficaram sós, vidas que ficaram tão sós, ficaram sós. Tanana. Além de você que fez aniversário hoje, eu não sei, amanhã eu vou ficar sabendo. Deixa eu ver quem mais aqui nasceram nos dias como os de hoje. Deixa eu me ver aqui. Emília Pinto Magalhães Branco nasceu em 1818, num dia como o de hoje. Ela nasceu em Lisboa e faleceu na cidade de São Luís do Maranhão. Filha de um comerciante português, Custódio José Pinto de Magalhães, que se estabeleceu lá em São Luís na década de 1820. Ela falava várias línguas, era musicista e pintora. Muito jovem, já se sobressaía nos saraus artístico-literários da capital maranhense. E contra sua vontade, acontecia muito isso naquele tempo, né? Ela foi obrigada a se casar aos 17 anos com um rico comerciante português. E assim descreveu o casamento à época. Ela nasceu em 1818, tá? Num dia como o de hoje. Ela escreveu o seguinte: não escapei, eu também, a esse verdadeiro tráfico de esposas brancas reduzidas a objetos de mercância entre sócios, para perpetuarem firmas comerciais. O meu noivado foi curto e torturante. Tive que tratar com uma criatura brutal. E aí vai. Até as vésperas do casamento, fiz tudo para desmanchá-lo. Esse marido, imposto à força de ameaças e castigos, fez de mim uma pobre escrava, brutalizando-me de momento a momento. Ansiei pelo nascimento de minha primeira filha na esperança de que se mostrasse um pai. Esse fato, ao contrário, agravou os ultrajes que já me fazia antes disso. Então, revoltada com tudo o que aconteceu com ela, ela fugiu de casa após uma violenta discussão, foi perseguida ferozmente e foi salva pela intervenção de um cônsul português. E envergonhado pelo abandono e por não ter podido se vingar, o Antônio se mudou definitivamente para o Rio de Janeiro. Emília não voltou à casa paterna, encerrou-se em uma das casas de sua família para nunca mais sair à rua até a sua morte. Um gesto que causou escândalo na cidade de São Luís. E mesmo recolhida, mais tarde ela passou a receber em sua casa um grupo seleto de intelectuais e artistas abolicionistas, entre eles Gonçalves Dias. E nessas reuniões ela conheceu o chanceler do consulado português, Davi Gonçalves de Azevedo, um homem culto, jovem, viúvo. Se apaixonaram, enfrentaram mundos e fundos e foram felizes. A clausura de Emília tornou-se irreversível, a ponto dela se referir como prisioneira do amor. E mesmo carregando o estigma da má reputação, transformou sua casa em ponto de encontros onde se discutia a abolição da escravatura e a libertação das mulheres. Com um companheiro teve 2 filhas e 3 filhos, os escritores Aloísio, Arthur e Américo Azevedo, que produziram trabalhos de crítica social contra a censura e a discriminação. Olha só, num dia como o de hoje, quando se fala em Tiradentes, tá? E aí sai Emília Pinto Magalhães Branco, uma dama da sociedade maranhense, e por essa história que você pode pesquisar mais
dá-se a entender que ainda hoje se luta pela liberdade, como Tiradentes também lutou, e até hoje as mulheres também, em seus lugares, estou falando em termos de mundo, tá? Falo em África, quando muitas mulheres são submetidas a maus tratos, não vou dizer exatamente o que, mas você sabe. Falo em outros lugares, outros países em que você é obrigado a ficar completamente coberta e outras questões mais. Então isso para a gente pensar. Num dia como o de hoje de Tiradentes, não só aqui no Brasil, o exemplo de Tiradentes, mas o exemplo de todos os homens e mulheres que nesse momento têm que se sacrificar por algo que não é legal. Pensa nisso. Bom, gente, estou indo nessa. Amanhã estaremos de volta ao vivo em cores. Na produção, Isabela Laureano. Na mesa de áudio, Pablo Luiz. Brilhando. Hoje está um espetáculo. Atendendo o telefone, não tem ninguém não. Só amanhã. Te peguei. Mas no WhatsApp fica seu recado. 21 98486 7633. No digital tem Igor, Caí, Bruno também em casa. No jornalismo do Rony Alvim também. No Sedoc Marcelo, programação Luiz, está em férias ainda. Ao povo todo da Antena de Magé que não está de folga. O povo da Antena tem que ficar lá de olho para você ter a programação bonita. Tá pensando que é você ouvinte de qualquer parte do país ou do planeta? Super beijo, super abraço. Amanhã, ao vivo em cores, estaremos de volta, mas não sai daí não, que a programação tá um espetáculo feita só pra você. Tá bonito. Até amanhã. Arigato. Deitaste mais que. Fui. Você ouviu Mulher Brasileira.